Meio-dia e 3, já estamos chegando e a gente mostra imagens da BR-040. Um engarrafamento de mais de 5 quilômetros parou o trânsito na divisa de Lusiânia e Valparaíso, sentido Brasília. O que causou isso aí foi um ônibus de turismo que quebrou e ficou parado no meio da rodovia. Uma das faixas precisou ser interditada, o que deixou o trânsito bastante lento por lá. Obrigado pela companhia e pela audiência de sempre. Na edição de hoje, a gente mostra. Mais um casal é preso por tráfico de drogas em Lusiânia. Homem é suspeito de estuprar duas enteadas. O crime foi em Cidade Ocidental. Valores altos na conta de luz continua tirando o sossego do morador do entorno. E uma reportagem sobre os dois times goianos que vão participar do Campeonato Candango. Hoje a gente bate um papo com o professor jornalista Rodrigo Lins, ele que está lançando um livro para falar sobre como você pode fazer para se internacionalizar, se dar bem fora do país. Tudo isso agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa falando que duas pessoas foram presas por tráfico de drogas aqui em Lusiânia ontem à noite. Maria Madalena Lima, de 41 anos, e Jefferson Marques, de 29, foram presos no Parque Estrela d'Alva 2. Com eles, a polícia encontrou várias pedras de crack. Maria Madalena já tem passagem pelo mesmo crime. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia de Lusiânia. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava transportando 15 quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido no estofado do veículo. A PRF parou esse veículo durante um patrulhamento na BR-040, na altura de Lusiânia. O motorista viajava com a esposa grávida de 8 meses e um filho pequeno. Com eles, a polícia encontrou também dinheiro, cerca de R$5.000. Segundo o motorista, toda a droga seria comercializada no Espírito Santo. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Lusiânia e agora vai responder por tráfico de drogas. E a polícia está investigando para tentar identificar de quem é o corpo encontrado hoje pela manhã na GO 010. O corpo foi encontrado às margens da GO 010, próximo ao Jardim Bandeirantes. Por volta das 9 horas da manhã, moradores da região viram o corpo e chamaram a polícia. Segundo a PM, a suspeita é de que a mulher tenha sido atropelada, já que próximo ao acidente tem pedaços de um carro. Provavelmente a pessoa atropelou ela e fugiu, porque ninguém viu nada, aqui é muito movimentado, passa carro direto. A gente fala agora de uma história chocante, gente. Um homem está sendo investigado em Cidade Ocidental por suspeita de ter estuprado as duas enteadas, de 8 e de 10 anos. O caso veio à tona quando as meninas relataram os abusos a um conselheiro tutelar. Cada dia, assim, é um sentimento diferente, assim, que eu venho sentir. Tem dia que eu tô mais chorando, tem dia assim, que eu tô com um ódio muito grande. A mãe soube há poucos dias que as duas filhas eram abusadas sexualmente. As irmãs de 8 e 10 anos contaram para ela o que eram obrigadas a fazer. Ele agarrou no cabelo dela e falou, deita aqui. Ela disse que deitou, que ele botou o celular do lado do ouvido dela com uma música. E ela disse que ele falou, vai escutando uma musiquinha, vai escutando uma musiquinha. E ela disse que falou que ele tá doendo e mesmo assim ele não se importou. Ela ainda tem muita vergonha de contar, de falar sobre isso. O exame de corpo de delito confirmou o estupro. As meninas apontam o padrasto como autor dos abusos, que aconteciam há cerca de 3 anos. Nunca na minha vida eu pensei uma coisa dessa. Às vezes passava na televisão os casos de abuso sexual e ele falava assim pra mim, tem que ter muito cuidado, você me largar um dia e arrumar outra pessoa, olha o que essa pessoa pode fazer com teus filhos, tem que ter muito cuidado, sendo assim que era ele mesmo que estava fazendo aquilo. O caso só veio à tona quando as vítimas falaram na escola com um conselheiro tutelar. No dia em que as irmãs relataram os abusos sexuais, o padrasto saiu de casa e não voltou mais. Para proteger a família durante as investigações, a justiça concedeu uma medida protetiva à mãe e às crianças. Ele não foi encontrado para ser cientificado, mas ele já não se encontra mais no lar. E agora é avaliar a possibilidade de prisão. Isso são relatos pesados, né, de um crime bárbaro, um crime que acontece com uma certa frequência, né, dentro do ambiente familiar.
O delegado afirma que apenas o relato das vítimas já seria suficiente para pedir a prisão do suspeito. Em particular, a palavra das crianças, né? A oitiva das crianças é feita com acompanhamento de psicólogos, né? O que dá mais robustez ali e identifica como regra que elas sempre falam a verdade. Qualquer coisa que aconteça com ele não vai mudar, não vai voltar, não vai apagar esse sofrimento que ele causou para minhas filhas. Mas pelo menos para a gente ter assim, uma tranquilidade, esse monstro está preso. Caso absurdo, né, gente? Mudar de assunto agora, falar que a reforma administrativa e a lei orçamentária anual de 2019 foram aprovados em primeira votação numa sessão extraordinária ontem em Goiânia. O decreto de calamidade financeira foi aprovado com 28 votos. Quando o presidente da casa bateu o martelo... Está aprovado o decreto legislativo 2019-00171, que dispõe sobre a decretação de situação de calamidade financeira do Estado de Goiás. A maioria dos deputados comemorou. Mostra mais uma vez que o Poder Legislativo está caminhando junto com o Executivo para recuperarmos e transformarmos o Estado que todos os goianos esperam. A medida foi anunciada por Ronaldo Caiado na última segunda-feira, como caminho para começar a ajustar as contas do Estado. O governo agora tem liberdade e autorização para adotar medidas pouco tradicionais com a justificativa de ajustar as contas do Estado. Como, por exemplo, remanejar recursos, renegociar contratos ou até cancelar serviços que o governador considere que não são essenciais. Inicialmente, o decreto tem prazo de 6 meses, mas pode ser prorrogado, se Ronaldo Caiado considerar que precisa de mais tempo. O decreto, que passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial, foi criticado pelo deputado da oposição, Thales Barreto, do PSDB. Caso um grande equipe aprovar a calamidade financeira, de outra forma, os custos ao servidor público no futuro vai ser muito grande. Os deputados também aprovaram, em primeira votação, a reforma administrativa e a lei orçamentária anual. O governador Ronaldo Caiado propõe mudanças em secretarias e corte de 20% no quadro de comissionados. Em 2019, o orçamento do Estado deve ter um déficit de 6 bilhões de reais. O governo vai fazer um esforço, seguindo esses caminhos, buscando, por exemplo, concessões públicas, venda de ativos, alienação de ativos. A Corregedoria da Polícia Civil abriu uma investigação para apurar se a delegada de Abadiânia e funcionários que trabalhavam na delegacia em 2016 deixaram de investigar as denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus. O pedido foi feito pelo MP estadual, que ontem entregou à Justiça de Abadiânia 2 novas denúncias contra João de Deus, a mulher dele e o filho do médium Sandro Teixeira Oliveira. O advogado Sandro Teixeira Oliveira aparece pela primeira vez na história do escândalo sexual. Ele é filho de João Teixeira de Faria, o médium João de Deus. Segundo as investigações, Sandro ameaçou testemunha e uma vítima que tinham registrado ocorrência na delegacia de Abadiânia em 2016 contra o médium por crime sexual. Houve a tentativa de comprar o silêncio dessa testemunha e fazer com que o caso não fosse levado adiante. Essa coação exercida pelos denunciados, tanto o senhor João Teixeira de Faria quanto um de seus filhos, foi exercida por meio de arma de fogo que estava sendo portada pelo seu filho. Os promotores afirmaram que, além do filho do médium que ameaçava testemunhas, de alguns funcionários da Casa Dom Inácio de Loyola, que acobertavam tudo o que acontecia ali dentro, João de Deus também contava com uma rede de proteção envolvendo autoridades, entre elas a polícia. Por isso, os promotores pediram para a Polícia Civil abrir uma sindicância para apurar por que a delegada que trabalhava em Abadiânia, em 2016, não investigou a denúncia de abuso sexual contra o médium João de Deus. Havia também, de alguma maneira, formas de obstruir essas investigações, o que se revelou de forma concreta nesse caso, tanto que esse fato não foi efetivamente apurado. A denúncia encaminhada ao Fórum de Abadiânia nesta quinta-feira trata ainda do crime de estupro de vulnerável. São 5 vítimas, uma do Distrito Federal e as demais de São Paulo. Essas vítimas, os fatos aconteceram entre março de 2010 e julho de 2016. Uma dessas vítimas
O crime aconteceu mais de uma vez, em 3 oportunidades. Os promotores também entregaram uma outra denúncia, a de posse ilegal de arma de fogo. João de Deus e a mulher dele, Ana Keila Teixeira, foram denunciados por este crime. Dessas 5 armas, 2 delas possuíam sinal de identificação suprimido, adulterado. O acusado foi denunciado por 2 crimes: posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O Ministério Público pediu à Justiça mais uma prisão contra o médium. E existem outros 2 pedidos relacionados à 2ª denúncia de abuso sexual e à 3ª denúncia ora ofertada em relação a abuso. A defesa de João de Deus e de Ana Keila Teixeira ainda não comentaram as novas denúncias. Nós não conseguimos contato com a defesa de Sandro Teixeira Oliveira. Outro assunto agora, uma organização social que tem sede em Goiânia está na mira da Polícia Federal. Os policiais investigam o superfaturamento em contratos com hospitais administrados pela OS no Tocantins. No escritório da organização social, que fica no setor Pedro Ludovico, os agentes apreenderam documentos e R$55 mil em dinheiro. Entre 2015 e 2018, a empresa goiana administrou o Hospital Municipal e mais 2 unidades de saúde de Araguaína, no Tocantins. Durante esse período, a IBGH contratou 8 prestadoras de serviço, nenhuma de Tocantins. São todas ou de Goiânia ou de Aparecida. A investigação apurou que essas empresas pertencem a amigos ou parentes do presidente da organização social. Foi dessa relação que, segundo a Polícia Federal, nasceram vários contratos superfaturados. Um deles foi com um escritório de assessoria jurídica. A OS pagava R$48 mil por mês por um serviço que, segundo a Polícia Federal, custa 4 vezes menos, cerca de R$12 mil. Com todos os contratos, mais de 7 milhões teriam sido desviados. A gente cumpriu 21 mandados de busca, exatamente no intuito de trazer mais elementos para a investigação. Os principais investigados são da cidade de Goiânia. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar disse que preza pela ética nas relações comerciais e que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Aqui em Goiás, o IBGH administra 4 hospitais, os estaduais de Jaraguá, Pirenópolis e Santa Helena, e o municipal de Aparecida de Goiânia. Mesmo não tendo denúncia nesta operação quanto a estes hospitais, a Secretaria Estadual de Saúde disse que está auditando todos os contratos com organizações sociais e que, se for necessário, fará novos chamamentos. Já a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse que obedeceu às exigências legais na contratação do IBGH e que fiscaliza a gestão para garantir a eficiência do serviço. 12h16 agora, a hora da sua participação aqui no J1. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo 98442-4000. Vamos dar uma olhada no telão, tem um recado do Carlos Alberto Lira, de Valparaíso, em relação à construção da passarela da BR-040 na cidade de Jardins, em Valparaíso. Com certeza só sairá no ano de 2020, motivo eleições. Está aí a bronca do Carlos Alberto, que não aguenta mais esperar essa obra dessa passarela que nunca fica pronta, né? Lorival de Lusiânia, moro aqui no Parque Estrela d'Alva 8, gostaria de fazer uma reclamação. Faz 8 anos que existe um buraco de aproximadamente 11 metros de profundidade que fica em um campo onde crianças jogam bola. O perigo de uma criança cair dentro. Lorival aqui de Lusiânia, lá do Estrela d'Alva 9, faz o seguinte, faz um vídeo, tira uma foto e manda pra gente mostrar esse problema aqui, viu, Lorival? Jamile de Valparaíso, boa tarde, meu nome é Jamile, sou moradora do condomínio Paris, na Esplanada 3, em Valparaíso. Essa é a cena da minha janela, só tem mato. A Jamile mandou uma foto pra gente, vamos dar uma olhada. Olha a situação que a Jamile se depara aí toda manhã quando abre a janela da casa dela. Ó, a quantidade de mato aí, né, gente? Um perigo. Fica perto da linha de trem, como a gente está vendo aqui, né? E ninguém toma atitude nenhuma para resolver esse problema. Você pode fazer o mesmo, mandar a foto aí do problema do seu bairro, da sua rua, para o 98442-4000. Veja a seguir, consumidor continua na bronca pelo valor da conta de energia. E a gente fala da importância de limpar corretamente o ar-condicionado. 12h18, voltamos em instantes. A gente tem mostrado a bronca dos consumidores com o valor da conta de energia. É que desde o início do mês a bandeira tarifária é a verde e mesmo assim tem conta de luz chegando com valor muito acima da média de consumo dos meses anteriores.
Na casa da Flaviana, em Lusiânia, moram 4 pessoas. De dezembro para janeiro, a conta da família passou de R$ 221 para R$ 412. Uma conta absurda, assim, não tem nem explicação, R$ 400 tirar do bolso, né? Nesse vídeo feito pela Flaviana no dia 14 de janeiro, ela mostra uma conta no valor de R$ 412 para ser paga em janeiro. Na mesma conta, a leitura foi de 45.851 kW. Mas quando ela mostra o relógio, está marcando 45.670 kW, 181 kW a menos do que veio na conta. A explicação que eles me deram que eles erraram, só porque meu crédito está lá. Só porque eles não sabem que dia, quando que vai liberar esse crédito. Enquanto isso vem chegando energia cara e eu vou ter que ficar continuando pagando. Dá uma olhada na conta do Isner Ferreira no mês de novembro. O valor era de R$ 612. Agora, em janeiro, subiu para R$ 905, quase que dobrou o valor. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou no fim do ano passado que a bandeira tarifária desse mês de janeiro seria verde. E isso acontece quando não há cobrança de taxa extra. Mas muitos consumidores não estão vendo essa diferença na hora de pagar a conta. Só essa semana, a TV Anhanguera recebeu mais de 200 ligações de telespectadores das cidades do entorno de Brasília, falando de cobranças abusivas nas contas de energia. Em uma rede social, uma postagem sobre o tema teve mais de 300 compartilhamentos. O Luiz Antônio é de Cidade Ocidental. No caso dele, o valor saltou de R$ 89 para R$ 825, 8 vezes mais cara. Não tem explicação. Uma situação que um aumento de R$ 19 numa conta de 89 viria para 110, que inclusive veio uma fatura agora para o mês de janeiro de 110, porque a de dezembro 825. Não tem como pagar uma coisa dessa. São várias contas a pagar, né? Não é só energia. A empresa disse que o funcionário não estava fazendo a leitura porque o visor do relógio estava sujo. Ele então fez uma foto para mostrar que o vidro estava limpo. A única coisa que elas me disseram é que eu poderia efetuar o pagamento e depois entrar com recurso. Mas é um absurdo uma conta de R$ 89 passar para 825. Não tinha como estar prevendo uma situação dessa. Essa situação aí está tirando o sossego de muita gente aqui na região. A gente está recebendo várias mensagens sobre isso. A Enel disse que vai analisar o caso da Flaviana e do Luiz Antônio. No caso do Isner, foi constatado um erro e o valor será devolvido nas próximas faturas. O consumidor que não concordar com o valor da fatura pode pedir uma revisão, então é bom ficar atento em relação a isso. E olha só, nessa semana as temperaturas estão batendo recorde na casa dos 35 graus, sem dó nem piedade, tá calor demais. Aí o jeito é recorrer a ventiladores e ar-condicionado. Na hora que está funcionando, todo mundo gosta, né? Mas na hora de limpar, nem sempre é assim, mas fico alerta, não esqueça de fazer a limpeza. Primeiro passo da manutenção, desligar o equipamento. Retira a tampa. O que você vai ver agora é que a higienização do ar-condicionado é indicada para o bom funcionamento do aparelho e principalmente por uma questão de saúde. Acompanhamos o trabalho de manutenção nesse equipamento que refrigera um consultório de estética. O técnico tem que desmontar o aparelho porque ele esconde algumas ameaças. Já encontramos, inclusive, focos de dengue dentro da bandeja, porque ela acumula água e se o morador da casa viajar, ficar por 2, 3 dias ou uma semana fora, acumula mosquito de dengue aqui dentro. Os filtros também são removidos, até chegar à turbina do ar-condicionado. Esse mesmo equipamento passa por manutenção todo mês. E mesmo assim, olha o que acontece. Olha o tanto de sujeira que acumula. A limpeza é feita com um jato d'água específico para esse tipo de serviço, para garantir a eliminação de fungos e bactérias. Na hora de lavar as peças, a recomendação é o uso de detergente neutro, principalmente para quem tem algum tipo de problema alérgico ou respiratório. Tudo que no ambiente vai estar, o ar-condicionado puxa. São cheiros, qualquer perfume que a pessoa esteja, ela vai acumular dentro do equipamento. Ao final da higienização, é feita a aplicação de um antibactericida. Onde vai deixar todos os fungos, bactérias eliminados do equipamento. Joga as pernas para o sofá e liga o ventilador achando que tá uma maravilha, né? Tudo certo, ventinho, soprando, mas não é bem assim, Maurício. Não, exatamente. Olha para você ver como que está esse equipamento, tá? Essa manutenção também tem que ser feita mensal,
nos equipamentos de ventiladores. Tá ok? Como que a pessoa pode higienizar o ventilador? Ela pode usar um pincel. O ar-condicionado que mostramos no início dessa história é indispensável no trabalho da Juliana. Para trabalhar, ela precisa de cuidar da saúde e a preocupação com os clientes não é diferente. Vai prevenir na saúde, né, para prevenir doenças causadas pelas bactérias que acumulam sujeiras no ar-condicionado, tanto para mim quanto para meus clientes. Ainda falando desse calorão, né? Quem tem carro e pode abusar do ar-condicionado, agora imagine como está a coisa para quem depende do transporte público. Não tem como não olhar para cima neste verão. Céu azul, sem nuvens, sol rasgando e muito calor. Tem sido assim nos últimos dias e 600 mil pessoas sofrem diariamente um pouquinho mais que as outras. São os passageiros dos ônibus. Já pensou nisso? 30 graus lá fora e o ônibus vira uma sauna, uma estufa, um forno. Em média, o passageiro fica 1 hora e 15 minutos dentro do ônibus. E a gente vai saber como é que as pessoas estão se virando nesse calorão. Nós vamos pegar um ônibus aqui no centro de Taguatinga. De manhã a temperatura é mais amena, 25 graus às 10 da manhã, 27 às 11, 28 graus ao meio-dia, sobe para 30 à tarde. Na segunda-feira, os termômetros atingiram 33 graus. As janelas vão abertas para trazer um ventinho, um frescor. Sauna mesmo, muito quente, muito calor. Como é que o senhor aguenta? Tem que aguentar, né? Tem que trabalhar. Quente, abafado, aí quando lota ainda piora. O DF tem 2.851 ônibus rodando. Apenas 291 possuem ar-condicionado. Isso representa cerca de 10% do total. Para o restante, 90%, a esperança de quem usa é que o ar entre pela janela para amenizar um pouquinho. A janela tem que estar aberta, todas as abertas, esses exaustores de ar aberto também, que está difícil. Dependendo do horário, quando é muito cheio, horário de fluxo de pico, o calor é demais. Já fica cozinhando naquelas paradas de ônibus muito tempo. Não tem muito o que falar, né? Tem que suportar, porque os ônibus deveriam ser todos ar-condicionados. O Newton fez esse vídeo no centro de Ceilândia. Agora é por volta das 16 horas. O calor no ônibus é bem intenso. O Nelson, de Sobradinho, também reclamou e deu o recado. Vou mostrar para vocês que o calor aqui é insuportável. E os ônibus para essa linha aqui não tem ar-condicionado. Então fica a dica aí para os novos deputados. O José Dias do Itapuã passava pela W3 Norte quando viu essa cena aí. Sol a pino, no meio da tarde. E alguém resolveu colocar fogo no lixo no meio do canteiro. Passageiros ainda tiveram que respirar fumaça. Nosso produtor, Diego Moraes, também fez um registro de dentro do ônibus, na W3 Sul. O sol ainda está bem alto, apesar de já ser 6h30 da tarde. 29 graus lá fora e aqui dentro deve estar mais de 30. Ainda mais nesses ônibus que o motor é dentro, o calor fica ainda maior. Tá fácil não, né, gente? E acompanhe depois dos comerciais, a gente fala de futebol. No sábado, o Lusiânia entra em campo pelo Campeonato Brasiliense e no domingo é a vez do Formosa. E a gente vai conhecer mais alguns times que vão participar do Candangão. Daqui a pouco, voltamos já!